Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é uma aula para a disciplina de biossegurança, onde iremos aí abordar a importância da imunização. Dentro dos ambientes com ênfase no cuidado de saúde, ou seja, prestadores de serviços de saúde, particularmente no ambiente hospitalar e laboratorial, porque iremos lidar aí com um grande fluxo de pessoas que vão estar indo para diagnóstico, para tratamento e também um grande número de amostras, né? Vamos estar lidando com amostras com possíveis riscos aí de contaminação, possíveis riscos de causar infecção. Teremos aí esse risco de contaminação através do contato com pacientes, né? E também no contato com suas amostras. Então, a biossegurança ela é necessária para todas as profissões. O grau e o risco que esse profissional está sendo exposto vai determinar quais são os cuidados que vão ser tomados, né? Até os EPIs e os EPCs, teremos aqueles que vamos utilizar sempre, porém teremos alguns específicos para determinado momento, ocasião. Então, temos os cuidados básicos e os avançados dentro da biossegurança, a depender das situações e do risco e da susceptibilidade dessa pessoa que está sendo exposta, ou seja, do risco que esse profissional de saúde tem de contrair, de ser infectado e de contrair aí uma doença. Por exemplo, pessoas que têm uma queda na imunidade. Então, profissionais de saúde que têm baixa de imunidade, provavelmente nessa pandemia, tiveram que ser afastados por causa do risco. Profissionais de saúde que sejam idosos, né, ou que tenham alguma condição grave de saúde. Então, depende do risco e da suscetibilidade dessa pessoa que está sendo posta em risco. Né? Então, depende da saúde desse profissional que vai estar sendo exposto todos os dias. Então, eu tenho como medidas de prevenção os EPIs e os EPCs, o conhecimento adquirido quando a gente estuda, quando a gente é profissional da área de saúde, as medidas e condutas que devemos tomar, os tratamentos preventivos a essa exposição já programada, né? E a vacinação, que é uma forma de preparar o sistema imune para que um dia, quando ele vier a entrar em contato com o agente causador de doenças, ele saber se defender. Então, a vacinação é como se fosse uma simulação para determinada doença, né? Então, para determinado patógeno. Então, o sistema imune vai aprender, vai entrar em contato a primeira vez e aprender a se defender. Os profissionais de saúde, profissionais e estudantes da área de saúde têm um tratamento, né, um atendimento diferencial e tem a responsabilidade com a prevenção através da vacinação. Então, todo profissional ou estudante da área de saúde, ele tem direito de receber a vacinação de forma gratuita em qualquer posto de saúde, de todas as vacinas que necessitar, principalmente quando ele passar a ser exposto a esse ambiente hospitalar e laboratorial, que aí sim ele vai ter um risco maior de entrar em contato com esses agentes causadores de doenças, que a gente chama de patógenos. Então, o que a vacinação proporciona? Uma ativação do sistema imune, ou seja, nosso sistema imune, vamos dizer que estava quietinho, estava meio dormindo, e quando ele entra em contato com a vacina, ele vai ser ativado, ele vai acordar para ver o que está acontecendo. Vai também nos dar uma memória imunológica. Lembre-se que memória é tudo aquilo que eu guardo, tudo aquilo que eu lembro. Então, se eu vivi alguma situação na minha vida e eu lembro ela, é porque eu guardei na minha memória. Então, o sistema imune ele faz isso.
Ele entrou em contato com algum invasor, então ele vai guardar isso na memória, para que algum dia, quando ele venha a entrar em contato novamente, ele já saiba como se defender, porque ele já tem tudo guardado e arquitetado em sua memória. Então, a vacina proporciona também uma resistência a infecções, já que meu corpo já sabe lidar com essa situação, e é uma imunidade adquirida por exposição. O que é isso? Meu sistema imune, eu tenho dois mecanismos, tenho o sistema imune inato e o sistema imune adquirido. Como o nome diz, adquirido é aquele que eu adquiro, então é aquele que eu vou construindo ao longo dos anos. Então, desde que eu nasço até o fim da vida, eu vou entrando em contato com alguns patógenos, com alguns agressores, e meu corpo vai aprendendo a lidar com eles. Então, eu estou adquirindo essa experiência, né? Então, seria uma imunidade que eu adquiri durante um tempo. E no caso aí vai ser por uma exposição já programada, né? Que é a vacina. A gente já sabe o que esperar. O sistema imune é aquele que vai nos proteger de ameaças, executando várias ações em nosso corpo para nos proteger e nos tornar imunes das agressões do meio externo e do nosso próprio organismo. O que eu quero dizer com isso? Que o sistema imune ele vai ser responsável por proteger, por defender nosso corpo de invasores que possam nos causar danos à saúde. Então, nosso sistema imune, para ele funcionar, ele precisa de trabalhadores, né? De alguém que execute essas ações para defender nosso corpo. E os trabalhadores do sistema imune são aí as células, os tecidos, moléculas e os próprios mecanismos que eles vão desenvolver para tentar aniquilar, tentar matar esse invasor. Então, vamos recapitular, eu tenho um invasor, ou seja, não faz parte do meu corpo, ou pode até fazer, como é o caso das doenças autoimunes. Então, eu tenho algo que vai me causar um dano à saúde. Quando meu corpo entra em contato com esse agente causador do dano, meu sistema imune é responsável por ir lá defender. Então, ele vai lá comprar a briga, ele vai lá defender a gente desse possível agressor. Então, eu tenho células na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue eu tenho várias células aí de defesa, como é o caso dos neutrófilos, que são células fagocitárias, principalmente aí para bactérias, restos celulares. Eu tenho aí os macrófagos, no caso restos celulares, eu tenho aí os linfócitos, que são especialistas em aniquilar vírus, reconhecer e produzir uma defesa contra vírus. Eu tenho células apresentadoras de antígeno, eu tenho tecidos que vão ter células associadas à defesa neles, eu tenho moléculas de defesa e eu tenho o próprio mecanismo que o nosso corpo vai desenvolver para tentar chegar a esse agressor. Então, é toda uma estratégia de combate. Como eu falei antes, eu tenho o sistema imune inato e adaptativo. O sistema imune inato é aquele que a gente nasce com ele, que a gente herdou aí uma parte também da nossa mãe, que passou pelo cordão umbilical, porém que a gente nasce com ele. Já o sistema imune adaptativo é aquele que eu vou adquirindo por exposição. Então, toda vez que eu vou me expor, eu não tenho ele geneticamente, toda vez que eu vou me expor, eu terei aí uma experiência, então eu terei uma memória. Então, é quando eu vou adquirindo através dos tempos. Algumas definições importantes para que a gente possa seguir com a aula e que vocês entendam alguns termos mais na frente. Então, sistema imune é aquele que defende o nosso corpo, né, usando alguns mecanismos, usando células e usando tecidos para isso. Temos aí também barreiras físicas, químicas, enfim, vocês vão ver mais profundamente em imunologia. Então, imunidade, sistema imune é aquele que nos defende. E imunidade é a capacidade de defesa do nosso organismo contra algum agente, que a gente chama aí patógeno ou agente agressor, traumático, que possa causar um dano. A gente chama também esse invasor
de antígeno. Por quê? Antígeno é todo aquele que consegue despertar o meu sistema imune. Então, tudo que não faz parte do meu corpo ou faz que consiga despertar o sistema imune, no caso, despertar a produção de anticorpos, despertar as células do sistema imune, eu posso chamar esse agente de antígeno. Então, antígeno é tudo aquilo que desperta o sistema imune. Toda substância capaz de se ligar ao anticorpo, ou o anticorpo é a nossa defesa, ou ao receptor de células B, iniciando assim uma resposta imune. Célula B é uma célula efetora do sistema imune, que quando ela está madura, a gente chama ela de plasmócito e ela secreta anticorpo. Então, anticorpo é nossa defesa. Então, anticorpo já é uma resposta do nosso organismo àquele agente causador. Então, os anticorpos, a gente vai conhecer eles também como imunoglobulinas, gama-globulinas, que vão ser aí tanto criadas, sintetizadas, como excretadas, colocadas para fora em contato, para entrar em contato com esse agente, com esse antígeno, pelas células plasmócitos, que são linfócitos B, ou seja, células efetoras do sistema imune maduras. Então, o que é importante vocês saberem nesse primeiro momento é que antígeno é aquele que vai causar algum dano, aquele que consegue despertar o meu sistema imune. E anticorpo é a resposta do meu sistema imune, uma das respostas do meu sistema imune. Então, antígeno é o agressor, anticorpo é a resposta. As vacinas. As vacinas, elas nos proporcionam treinar o nosso sistema imune. Então, é uma preparação biológica que vai fornecer uma imunidade adquirida, porque a gente está se expondo, então vai ser adquirida. Eu estou me expondo e adquirindo experiência de lidar com aquela situação. Então, vai ser uma preparação biológica que vai fornecer uma imunidade adquirida ativa para alguma doença, algum patógeno em particular. Então, a vacina vai nos proporcionar memória imunológica. Quando eu guardo na memória, eu já sei lidar com a situação. Então, meu sistema imune, depois de vacinado, ele já vai reconhecer. Ele não vai ter dificuldades em saber lidar com esse agente. Por exemplo, quando entramos em contato a primeira vez com um patógeno, né, com um antígeno, com um agressor, que possa agredir a nossa saúde, nosso sistema imune vai ser despertado. Porém, ele não reconhece aquele invasor. Então, meu sistema imune, ele vai primeiro chegar junto, vai se ligar a esse invasor, vai estudar esse invasor, vai desenvolver uma arma, desenvolver uma resposta para conseguir aniquilar esse invasor. Então, ele vai ali quietinho, comendo pelas beiradas, até que ele possa saber como lidar com esse invasor. Já quando eu tenho uma memória, eu já sei fazer isso. Então, o meu sistema imune já vai direto partir para o ataque. E não precisa passar essa fase de estudo, né? Então, eu vou ter uma memória imunológica, com isso eu vou ter uma resposta mais potente, eficaz e ativa numa reexposição. Então, se eu já entrei em contato, se eu já sei quem é esse antígeno, eu já sei como lidar com ele, eu já sei como aniquilar, se eu entrar em contato outra vez na minha vida, já vai ser rapidinho, eu consigo resolver a situação. É igual quando a gente passa por alguma situação em nossa vida. Se eu já passei por uma situação e é corriqueira, eu sei resolver mais facilmente. Se eu nunca passei, possa ser que eu tenha mais dificuldade em resolver. Então, é assim também com o nosso sistema imune. O mecanismo que as vacinas usam como é que eles vão ativar nosso sistema imune. A gente pode ter uma substância derivada ou que seja parecida com esse patógeno, com esse agente causador, com esse agente infeccioso, ou eu posso ter fragmentos, pedaços desse agente causador, e tudo isso vai despertar o meu sistema imune, né? É uma substância conhecida pelo sistema imune, reconhecida pelo sistema imune do indivíduo,
E quando ele é vacinado, ele já tem esse conhecimento, então já não é mais novo para ele, né? Toda aquela questão que a gente vem falar. Então, eu uso uma substância derivada ou parecida com esse agente causador da infecção, da doença, né? Quando o meu sistema imune entrar em contato novamente, ele já vai estar treinado, digamos assim, ele já vai saber se proteger contra esse agente causador. Então, a vacina induz o sistema imune a reagir como se estivesse realmente sendo infectado. Então, é uma preparação, é um treino para o sistema imune. Quais são as vias de inoculação? Como é que eu posso aplicar, vamos dizer assim, como é que eu posso imunizar, como é que eu posso utilizar essa vacina em alguém? Pode ser via intramuscular, pode ser via intradérmica, subcutânea ou via oral. Então, são as formas que a gente vai utilizar para que ela entre em contato com esse paciente, com essa pessoa, né, na verdade. As vacinas, elas podem ser inativas ou vivas atenuadas. Aqui eu tenho exemplos de vacinas inativas, como é o caso do tétano, a difteria e a coqueluche, e de vacinas vivas atenuadas, como é o caso do sarampo, da cachumba, rubéola. Quais são as diferenças? As vacinas inativas, elas podem ser inteiras ou frações e subfrações. O que eu quero dizer isso? Inteiras é quando a gente pega o agente causador, bactéria ou vírus, e inativa ele. Então, a gente pega o agente causador, deixa toda aquela casquinha, deixa toda aquela estrutura dele, mas vai lá, por exemplo, e tira uma enzima, tira algo do material genético, tira algo que possa fazer com que ele desenvolva a doença. Então, eu vou lá e mexo geneticamente nesse agente, nesse vírus, nessa bactéria. Então, ele vai estar ali presente no nosso corpo, vai despertar o sistema imune, porém, a gente vai diminuir as chances dele causar a doença em si. Já as frações e subunidades, eu não terei o agente causador, eu terei produtos dele, ou frações, pedaços, digamos assim, deles. Então, eu terei partículas ali de membrana, ou de algum material genético, de alguma toxina dele, eu terei algum pedacinho desse agente causador. Um exemplo aí é a difteria e o tétano. Já as vacinas vivas atenuadas, eu vou ter, como o nome diz, atenuadas, diminuídas, vamos dizer assim, minimizadas. Então, eu vou passar esse agente patogênico para um hospedeiro, geralmente a gente vai utilizar aí animais, e desse animal, esse animal vai ter uma resposta imunológica, né, a esse invasor, que pode enfraquecê-lo, e eu vou pegar esse invasor, esse agente enfraquecido, e vou fazer uma vacina. As vantagens é que eu vou ter um agente causador próximo ao natural, fácil de produzir e fácil de produzir em longa escala. Porém, as desvantagens é o risco do jogo reverter desse agente infeccioso, mesmo fraquinho atenuado, conseguir aí reverter e se tornar infeccioso, né? Causar alguma mutação ou enfim. Eu tenho aí também vacinas, agentes causadores que sofreram recombinação genética através da biologia molecular e da engenharia genética. Então, foram feitas combinações entre vacinas para que elas fossem aplicadas na mesma dose, como é o caso aí da trivalente, que é difteria, tétano e coqueluche. A tetravalente, difteria, tétano, coqueluche e meningite, causada por hemófilos. Pentavalente, eu tenho aí a difteria, o tétano, coqueluche, meningite e pólio. E a tríplice, eu terei aí sarampo, cachumba, rubéola. São exemplos de vacinas que foram compactadas, digamos assim. Aqui eu tenho um PET, que é um silicone adesivo, que vai colocando a vacina aos poucos, o agente causador aos poucos no organismo da pessoa.
Contraindicações para vacinação. A pessoa não pode estar doente, não pode estar com sintomas nem doenças de fase aguda, não pode estar com febre de 38 ou acima de 38, ter reações clínicas sérias contra alguma dose de vacina anterior, ter alergia à gema de ovo, porque é utilizada em algumas vacinas, para confeccionar algumas vacinas. Antibióticos também são utilizados em algumas vacinas para minimizar o risco de causar doença. Deficiência imunitária, ou seja, pessoas imunodeprimidas, seja por algum tratamento que fez, seja geneticamente, seja paciente que tem alguma patologia, como é o caso do HIV, pacientes que fizeram quimioterapia ou rádio, pacientes que usam tratamento com corticoides de longo período. Então, são pessoas que são mais sensíveis e não podem utilizar todo tipo de vacina. Eu tenho aqui alguns exemplos de vacinas e das doses, algumas de uma dose, algumas de mais de uma dose, e a idade que deve ser feita essa vacinação. Todos os profissionais da área de saúde devem estar estudantes com esse cartão de vacinação em dia. Se não tiver, devem fazer os reforços e devem fazer a vacinação adequada, porque, como a gente já viu, é uma forma de se proteger se realmente entrar em contato com o agente causador. Temos aí também a HPV para meninos e para meninas. Muito obrigada a todos.